Entra pelo outro. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom Adonai. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Só vou arrumar aqui uma coisa. Só um minutinho, tá bom? Espera aí que eu vou pegar o negócio. Ai, consegui. Tá bom? Pronto, meus irmãos, voltei. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Muito boa noite, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, Yeshua. Eu sou seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. E hoje, uma irmã, ela perguntou para mim: no ponto de ônibus, irmão, eu acompanho o senhor na live, eu tenho uma dúvida muito grande. Eu falei: qual a sua dúvida, minha querida? Ela falou assim: olha, eu sou da... Só um minuto que deu um trem aqui, peraí. Deixa eu tirar. Pronto. Vou colocar um fundinho que eu gosto aqui. Ela disse assim: eu sou... Ah, o Felipe! Oi, Felipe! Beleza? Boa noite, a paz do Senhor. Deus te abençoe e te ilumine. Ela falou assim: sabe o que é, irmão? Eu sou de uma denominação. Eu disse: qual é a sua denominação? Ela falou assim: eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu falei: tá, e qual é a sua dúvida? É que desde que eu me conheço por gente... Eu não sou pastor não, Felipe. Deus me livre, tá amarrado. Ela falou assim: desde que eu me conheço por gente, eu frequento lá. E eu tenho uma dúvida muito grande. Uma vez eu fui perguntar para o pastor e ele não soube explicar e deu uma enrolada. Só um minutinho. E ela falou para mim que ela gostaria... Aqui, pronto. Só arrumar aqui o som, tá? Pronto, aí. Ela falou assim: eu queria saber se procede isso. Ele falou para mim que tudo que eu pegasse, todos os meus sonhos, os meus projetos, tudo que eu desejo na minha vida, eu deveria entregar e deveria sacrificar no altar. Eu falei: tá, mas que altar? Ela falou: o altar da igreja lá que eles constroem, encarpetado, vermelho, bem bonito. Eu falei: não, aqui não é altar, é um tablado, né? Ela falou: bom, lá é ensinado que é altar. Então, as nossas ofertas no envelope, dízimo, dinheiro... Eu não vou me ater muito a essa questão de dinheiro não, tá, pessoal? Nós vamos por uma palavra hoje mais profunda, para você entender de vez e se libertar de vez da mentira do suposto falso altar que existe em todas as igrejas e denominações. Você vai entender por quê. E sacrificar, aquela coisa toda. Então, antes de eu entrar no texto, para você ter esse entendimento, e nunca mais, o senhor e a senhora
pegar o seu dinheiro, pegar o seu cheque, pegar o extrato do seu cartão de débito e crédito e lá colocar na frente, colocar fotos, roupas, não é, de pessoas, tá, até se entende que é um ato, um contato de fé que dizem, mas isso na verdade nada mais é do que um sincretismo, é uma mistura de tudo que se antes, outrora, se criticou do espiritismo, se criticou de religiões afrodescendentes, se criticou do catolicismo, foi inserido, foi trazido, foi afluído para dentro do culto e dos rituais neopentecostais, justamente para atrair a atenção das pessoas, porque as pessoas foram ensinadas a ter um relacionamento com Deus através de objetos, através de entregas, objetos materiais. Mas esse não é o que se deve entregar para Deus. Hoje está bacana, você vai gostar. Então eu disse para ela, irmã, esse altar ele não existe, ele é mentiroso, ele é uma criação do Edir Macedo e de toda a sua cúpula, bem como de todas as denominações. Dizem que lá o altar é santo, tem que estar santo para subir no altar, aleluia. Subir em cima de uma construção de bloco, de cimento, de concreto, ou de uma armação de um tablado, e diz que ali é um lugar santo. Será que é santo mesmo aquele lugar? Qual é o sentido etimológico, qual é o sentido espiritual por trás da palavra altar? É isso que você tem que atentar, você tem que saber o que está fazendo, aonde você está pisando, onde você está colocando suas mãos. Você está entendendo isso? Então hoje eu convido você a vir comigo, a viajar um pouco sobre a Bíblia, para você entender o que é altar de verdade, qual é o verdadeiro altar de Deus. Não nos dias de hoje, mas desde os tempos do rei Davi. Olha só, a gente começa falando que altar em hebraico, não é? Ele significa, a palavra em hebraico é misbear, misbear, misbear. E esse misbear em hebraico, ele tem um outro sentido mais profundo do que o que é tão difundido e conhecido. Dividindo as suas letras, misbear, porque não tem vogal no alfabeto hebraico, mas coloca-se por causa do som fonético. Então é só MZBH, mas não tem vogal. Então coloca o I, o E e o A para dar um som, uma conotação. Então fica misbear. Então é misbear. A primeira letra, que é Merilá, da palavra misbear, que quer dizer altar em hebraico, M vai fazer a junção com a palavra Merilá. Depois temos o Z, que é Zerut, que quer dizer retidão, vida correta. E temos a terceira letra, que é o B, que é o Beraca, o Beracha, quer dizer bênção. E o H, que quer Raim, que é a palavra Raim, que significa vida. Mas isso eu vou deixar para colocar, dar uma entonação, inserir esses significados de cada letra da palavra misbear, que é altar em hebraico, mais para frente. Vamos para o sentido mais primitivo dessa palavra, tão usado nos tempos primitivos da Bíblia. Lugar de matança em hebraico. Em grego, lugar de sacrifício. Em latim, altare ou altus, plataforma elevada. Sendo assim, conseguia então, não é, fazer essas coisas para agradar uma entidade. A grande curiosidade de tudo isso é que desde o princípio da história bíblica, no livro em hebraico Bereshit,
que é Gênesis, o Criador nunca pediu para sacrificar animais inocentes, derramar sangue, matar e degolar. Nunca. Mas então de onde vem esse costume de matar os animais, degolar os animais? Se você estudar teologia e for a fundo nas histórias, na terra de Ur, dos caldeus, se você for pegar as civilizações nômades, as civilizações primitivas, tribais da época de Abraão, já haviam vários deuses, várias entidades. E isso era um costume como que natural, normal, corriqueiro, rotineiro. Matar um ser vivo, ou seja, fazer um ser sofrer, fazer um ser morrer, fazer um ser derramar sangue, porque entendia-se que o sangue é a alma. Não recebem sangue em seu organismo, partindo assim para o fanatismo religioso e a equivocada exegese e hermenêutica da interpretação da questão do sangue, dos animais e do ser humano. Não recebem sangue e não dão sangue, porque entendem que o sangue é alma. De certa forma, o sangue é alma, o sangue é vida. Sem sangue ninguém vive. Mas esse é um outro assunto. A questão é que a palavra sacrifício, a palavra altar, melhor dizendo, ela é o lugar de morte. Altar é o lugar de dor. Altar é o lugar de esquartejar, de derramar sangue, de ver um ser morrer. Altar é o lugar em que aquele que pode mais, o religioso ou o sacerdote, tira o teu sangue, tira a tua vida. E nós vamos ver agora, dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Bereshit, em hebraico, Gênesis, onde tudo começou. Veja só. Primeiro nós temos os filhos de Eva e Adão, Adão e Eva, Caim e Abel, que oferecem uma oferta a Deus. Deus não pediu oferta nenhuma, Deus não pediu sacrifício de animal nenhum. Mas oferta em hebraico, ela é mirra, que quer dizer dar ao outro. Em termos que a palavra oferta deriva, vários termos que derivam a palavra oferta, aproximar-se ou presentear, aproximar-se de Deus. Nada tem a ver com dinheiro, com donativo. Então, se for ver, o primeiro altar construído pelo homem na face da terra foi construído por Abel e Caim. Abel era lavrador da terra, Caim era caçador. Abel era caçador e Caim era lavrador. Mas o que chama a atenção em tudo isso, diante de Deus, é que, de uma forma metafórica e simbólica, o Abel, ele talvez sinta a dor do animal, talvez sinta o sofrer do animal, e esse sofrer, essa dor, esse derramar de sangue, esse sacrifício a Deus. E aí eu vou ter que ser um pouco mais profundo e viajar na teologia, porque antes de Caim e Abel, não quero confundir somente, já havia populações humanos na face da terra e que também já praticavam esse tipo de adoração, culto ritual de sacrificar os animais. Então não é à toa, sempre a gente faz algo baseado, imbuído de uma referência, de algo que vimos, um exemplo. Então Caim e Abel, para eles era natural, era normal fazer isso. Mas o que chamou a atenção de Deus, do Criador, foi o sacrifício, a entrega de Abel em matar um ser, tirar a vida de um ser, derramar sangue, derramar vida, algo mais intenso, algo mais profundo, algo que mexe mais com a mística, algo que mexe mais com
o falecer de um ser vivo. O tempo passa e esse costume vai reverberando, perpetuando em toda a história do povo não hebreu ainda, mas de Abraão até a sua chamada para com Deus. E como Deus sabia que isso era um costume dos seres humanos, há outros deuses já existentes, há outros pagãos já existentes, Deus então faz um teste com Abraão e pede para que ele sacrifique o seu filho. Abraão recebe isso, primeiro, como um baque, como um choque, como um pai. Segundo, como algo corriqueiro e natural. Você sabia que naquele tempo de Abraão, você sabia que durante todo o período bíblico não eram só os pagãos que sacrificavam animais e seres humanos, os seus filhos aos deuses, como diz em Jeremias, a Moloque ou a Baal Zebub? Sempre fizeram isso com maior naturalidade e devoção. Entretanto, Deus faz um pedido meio estranho a Abraão, porque ele havia prometido e dado Isaque a Abraão. Mas Abraão, sem blasfemar, sem lamentar, sem murmurar, em obediência, ele vai e leva o seu filho para sacrificar em cima do altar no Monte Moriá, onde hoje está os muros das lamentações, Monte Sião, Jerusalém, etc. O que eu quero dizer para você com a história de Abraão é que Deus interveio e não deixou Abraão matar o seu filho para sacrificá-lo, nos dando então o parecer de que ele é um Deus que ama a sua criação, o mundo, e que esse tipo de sacrifício não lhe satisfaz, muito menos ajuda e edifica o ser humano. O que eu quero dizer para você é que você externar as suas culpas, os seus pecados, as suas raivas, os seus ódios em animais puros e em animais inocentes não resolve a sua vida. Mais para frente você vai saber qual é o verdadeiro sacrifício que agrada a espiritualidade. Eu peguei essa história de Bereshit, Gênesis 22, Deus prova a Abraão, porque é a história mais difundida dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, que com todo respeito aos membros, eu não considero igreja no sentido espiritual, casa de Deus, mas uma empresa. Então vamos lá. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, mas caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo, a faca, ou o punhal, para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocaustos em lugar de seu filho. Essa história é o Wagner Souza. Boa noite, seja bem-vindo. Shalom para você. Essa história de Abraão, a priori, parece ser meio que absurda. Como que Deus, Criador, pede para Abraão sacrificar o seu filho? Uma coisa meia macabra, meia satânica, não é? Uma cópia, uma sósia de deuses pagãos que faziam isso.
Mas foi apenas um teste. E com base nesse teste, com base nesses atos de Abraão, nessa sua fidelidade, Abraão vem prefigurar para o futuro de forma tipológica e simbólica o próprio Deus, o próprio Pai eterno, que também oferece o seu Filho Jesus em sacrifício na cruz do Calvário, por você, por mim, por todos nós, derramando o teu sangue único, poderoso, santo e puro, para nos purificar dos pecados, nos remir dos nossos males. E como o Pai providenciou um cordeiro para que Abraão não matasse o seu filho, o Pai Todo-Poderoso, há milênios, providenciou Jesus para que, agora, numa outra conotação, vocês, pais, que se dizem pais da igreja, vocês que se dizem líderes religiosos, presbíteros, pastores, bispos, missionários, apóstolos, Deus já providenciou faz tempo Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Naquele altar que foi o Monte da Caveira, que em grego quer dizer Gólgota, ou em hebraico Gólgota, que tem a semelhança de uma caveira. Naquele gigantesco altar de pedra, naquela montanha de pedra, lá na Palestina, depois que Jesus fez a sua caminhada pela Via Crucis, e lá ele caiu, foi tombado sobre a cruz, foi crucificado. Lá ele foi imolado como um cordeiro de Deus. Vejamos o que Isaías, o profeta, sobre isso no capítulo 50. No capítulo 53, ele vai nos dizer assim: Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, mais psíquicas, psicológicas, emocionais, morais, do que biológicas e físicas. Levou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido, de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha só, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Matadouro, altar, lugar de matança. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ok? Então, nós vemos que no hebraico a palavra misbear, altar, lugar de matança, em grego, lugar de sacrifício. Aí eu pergunto para você, qual é o sentido de altar? Como respondi para a irmã, e graças a Deus ela ficou feliz da vida e nunca mais vai fazer esses atos por falta de conhecimento, por ignorância, por sugestão, por hipnose, como diz o mundo, chaveco, 171 do povo da Universal. Nunca mais ela vai fazer nada em cima de altar nenhum. Porque se altar é lugar de matança, derramamento de sangue, lugar de morte, de dor, de sofrimento, a uma entidade ou a Deus que seja, o que tem a ver? O que tem a ver
eu pegar o meu salário, eu pegar as minhas joias, eu pegar o meu fundo de garantia, o meu seguro-desemprego, o meu 13º, o trabalho que eu ganho como vender churrasco, cachorro-quente, enfim, todo o dinheiro que eu ganhar, o que tem a ver eu sacrificar em cima de um altar de madeira ou de bloco baiano, um altar de concreto cheio de carpete? Esse tipo de ritual deixou de existir no Segundo Templo, quando na década de 70, quando no ano 70, o general Tito invade com o exército de Roma e destrói o Segundo Templo. Não tem mais altar, não tem mais sacrifício e derramamento de animais nem de sangue. Tanto é que o judaísmo converteu todos esses rituais em as mitzvahs, as orações da manhã, da tarde, da noite, do perdão, do agradecer a Deus pela noite, pelo dia, pelo amanhecer. Foram transformados em dogmas, em maneiras de se relacionar com Deus, entendendo que derramar sangue de animais não purifica a alma de ninguém, não perdoa ninguém, não limpa ninguém. Isso era uma prefiguração do futuro, era simbólico, era uma tipologia para o cumprimento que, através da profecia de Isaías, Jesus, ou Yeshua como Cordeiro, morresse na cruz do Calvário, derramasse o seu sangue, assim como foi, e perdoasse o nosso pecado. Nos aproximasse diante de Deus como oferta viva, Ele nos aproxima, porque a palavra oferta quer dizer aproximar-se de Deus. É um presente, é um dom. Cristo como oferta viva, como um dom que veio do céu, como um presente do Pai, nos aproxima agora, pelo meio do seu sangue derramado, pela graça, pela fé, pelo entendimento, pela sabedoria, pela inteligência, e não por atos primitivos de ter que matar um animal e derramar sangue. Quando nós fazemos esse tipo de coisa, somos levados, somos influenciados a pegar dinheiro e colocar em cima do altar, nós estamos profanando uma causa espiritual. Nós estamos desprezando o maior altar que houve, o Gólgota, lá na Palestina. Estamos desprezando o maior sangue derramado, doado para todo o universo, para todo mundo. O sangue de Yeshua, o sangue de Jesus. Um dos maiores engodos e mentiras dos então abutres que gostam de devorar o seu corpo é a mentira. É pegar textos isolados da Bíblia, lugares sagrados, que agora estão em desusos há milênios ou há séculos, como o altar de matança, que não tem nada a ver com Deus. E trazer isso para a realidade, fazer uma cópia, um modelo de madeira ou de cimento, e dizer para você, sacrifique no altar. Porque na cabeça dos pastores de hoje, desses abutres, o sacrifício se tornou em você fazer um esforço, um esmero esforço, exacerbado e exagerado, onde você tem que sentir dor, passar por necessidade, deixar de pagar o seu aluguel, a prestação do seu carro, a prestação da sua casa, o seu plano de saúde, deixar de comer bem, andar a pé, para você pegar todo o seu dinheiro e colocar num altar. Acorda para a realidade. O mesmo Isaías diz que Deus não aceita sacrifício de touro. Então, quando você entrar numa igreja, só pode subir no altar quem tem comunhão com Deus. Aleluia, está em pecado. Mentira, baboseira, papo furado. Só pode pregar no altar quem é missionário, quem é pastor. Esse altar não vale de nada, porque foi construído pelas mãos dos homens. Agora, aprofundando mais um pouco sobre isso, não é? Nós vamos encontrar uma base para que os pentecostais e neopentecostais falam para as pessoas, olha,
a nossa vida tem que estar correta. Sim, tem que estar correta, porque uma das significados da palavra é altar, que é Mizbeach em hebraico. Quando você pega a letra Z, ela significa Zerut, ela se expressa Zerut, que significa retidão. Uma vida reta tem que ter mesmo, sempre. Você está entendendo? Independente se existe um altar de madeira, de pedra, de mármore, Carrara, tantos altares bonitos, de ouro, de cobre, não é? Que não servem absolutamente para nada, não tem nenhuma carga de energia, ou do mal, ou do bem, não tem nenhuma carga espiritual. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 24 e versículo 28, e hoje eu não vou me demorar, nós encontramos Jesus dizendo assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, os predadores. Jesus, como igreja, no sentido místico de corpo, foi devorado, foi perfurado, foi triturado, foi linchado, foi golpeado pelos sanguinários, pelos vampiros, pelos morcegos, dos sacerdotes do judaísmo em sua época. Bateram, tiraram seu sangue, destruíram seu corpo e a sua carne. Jesus se coloca no seu lugar. Paulo diz que todos nós simbolizamos o corpo de Cristo. Vai pensando. Se o dedo mindinho do pé doer, todo o corpo fica incomodado e vai sentir a dor. Todos os membros do corpo, cada um de nós representamos uma parte desses membros, inferior ao superior, mas todos estamos ligados, somos um só. Como o corpo de Cristo, todos os dias nós somos levados ao altar falso dessas denominações e religiões, e somos ali imolados, somos ali perfurados, degolados, rasgados, tiram as nossas entranhas, os nossos órgãos preciosos, tiram o nosso entendimento, a faculdade de discernir as coisas, porque somos simples ou ignorantes e não temos estudos. São arrancados os nossos olhos, a nossa visão de entender a verdade de Deus, nos deixam cegos, nos deixam sem entendimento, capacidade de pensar. Isso está certo, isso está errado? Tiram a nossa boca, a nossa língua, não podemos falar, só obedecer. Como Jesus foi, como um cordeiro mudo, fazem conosco hoje. Como corpo, nesse sentido, nos colocam no altar para nos sacrificar e arrancam, e como urubus, disse Jesus em Mateus 24, 28, tiram, se ajuntam para tirar tudo o que nós temos. A honra, a dignidade, o direito de se aproximar e ter um relacionamento com a espiritualidade, com o Criador e com Deus, com o Yeshua, com Jesus, com o Espírito de luz, com o Espírito Santo e os seus anjos. Porque querem ficar na porta e serem eles os deuses, serem eles os abutres, serem eles aqueles que devoram tudo o que nós temos e nos prendem, e nos amarram, e nos incendeiam e queimam a nossa mente, queimam o nosso entendimento e ficamos presos pelo resto da vida nesse maldito altar mentiroso, achando que estamos nos aproximando do sagrado, do divino de Deus, entregando tudo que temos ali. Coloca a foto do seu filho, do seu marido, coloca a carteira de trabalho, coloca a chave, coloca a água benzida, coloca o óleo, coloca os nomes, coloca principalmente o dinheiro. Quem nunca viu aí, pode entrar no YouTube e joga lá, quando o Edir Macedo chama as pessoas para ir até o altar, sacrificar. Porque a ideia mentirosa e muito bem articulada é, assim como Abraão sacrificou seu filho, você também tem que sacrificar. Ou é ou não é? Abraão se tornou um dos homens mais milionários da sua época.
E Deus deu uma geração infinita para ele. Então, para você conquistar a promessa de Abraão, você tem que sacrificar. Você tem que sacrificar o seu aluguel, você tem que sacrificar a sua oferta, você tem que sacrificar a campanha, você tem que sacrificar o seu dinheiro suado, que você sofre no seu trabalho. Eu sempre falo isso. Você pega a lotação de manhã, correndo o risco de ser assaltado no ponto de ônibus, morrer porque você não tinha dinheiro ou porque o seu celular não é de qualidade. Você corre o risco de ser mulher abusada dentro do trem, como acontece quase todos os dias. Você corre o risco de chegar atrasado, trânsito, batida. Não é isso? Enchente quando chove, inundação, toma uma bronca quando chega e é descontado um solerite. Um salário pequenininho que você ganha. Você já sacrifica o teu corpo, a tua vida, o teu sangue, servindo o seu patrão, a sua empresa, servindo ao Estado, que é um gigante monstruoso que come todo o nosso dinheiro, com descontos no olerite. E o que sobra, você vai ficar só com isso, porque você tem que sacrificar. Você está entendendo a mentira, a falsidade, o engano que há por trás disso? Você está entendendo? São lobos devoradores, cães gulosos, como já disse várias vezes. Esses sacrifícios, desde o tempo de Davi, já não era mais aceito por Deus. Já não era mais, Deus não recebia, porque o povo fazia uma coisa física com os animais e com o coração faziam outras coisas. Quer ver uma coisa? Eu tenho que ser rápido hoje, tá bom? E amanhã a gente volta. Eu só vou ler aqui. O livro de Salmos, capítulo 50. Olha o que Deus diz para o povo. Salmo capítulo 50. Deus fala para Asaf. No versículo 7. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes, dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes. São meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça. Qual é o sacrifício que Deus vem nos ensinando então, para que nós possamos agradá-lo, se aproximar dele como oferta? Não é derramar sangue, não é derramar nada sobre altar nenhum, não é matar animal nenhum, não é sacrificar bens materiais nenhum, nada disso. Vamos continuar lendo para terminar? Tem que ser rápido. A gente encontra no livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 19. Só para terminar, tá bom? E amanhã a gente volta e continua. Hebreus, capítulo 10, versículo... Aqui, ó. Versículo 19. Esse Hebreus, ele fala muito sobre os rituais, sacrifícios do povo hebreu, do povo do tempo de Abraão, do culto judaico. Mas Hebreus capítulo 9 e versículo 13 vai nos dizer assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam contra a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mancha a Deus,
purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança. Aqueles que têm sido chamados, versículo 24, do capítulo 9. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para ampliar, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para si. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes, não tiveste prazer em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade, depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Lendo o versículo 19 agora, do capítulo 10, para terminar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez as promessas é fiel. Ou seja, Jesus disse, e Yeshua disse, quando você for oferecer alguma coisa no altar, isso ele estava dizendo para o judeu que prezava, adorava o altar, o templo, a matança de animais, e ele foi mais profundo, ele disse: só quando você for lá oferecer alguma coisa, faz o seguinte, reconcilia-te primeiro com o teu próximo, com o teu colega, amigo, irmão, parente que você discutiu, brigou, ofendeu, tá de mal, virou a cara, fez um mal. Reconcilia-te com ele primeiro. Depois você vai e oferece. Porque se você for brigado com alguém, ofendeu alguém, machucou alguém, fez mal para alguém, depois você vai lá cumprir um rito, você vai lá colocar dinheiro num altar, depois você vai lá, você vai jejuar, depois você vai lá, você vai querer agradar a Deus, aparentemente, fisicamente, e acha que vai receber alguma coisa de Deus. Jesus está dizendo que o mais importante não é oferecer nada em altar nenhum. E sim, você, agora, numa outra conotação, você ser o próprio altar para Deus. Como assim, mensageiro? Você pegar e fazer dos seus erros, fazer do seu egoísmo, do seu racismo, do seu preconceito, da sua discriminação, fazer da sua acepção de pessoas, dos seus deslizes, defeitos e vícios, você fazer disso animais que você possa matar dentro de si. Tem gente que tem que matar o porco dentro de si, porque é porco pra caramba. Tem gente que tem a boca suja, é imundo, é desrespeitoso, não tá nem aí com ninguém, com ambiente, com lugar, não tá nem aí com idoso, com criança. Tem cara que tem que matar dentro de si o bode, que ele só vive dando patada nas pessoas, dando chifrada nas pessoas.
E aí vai por diante, e outros animais que eu não quero falar. Sabe? Tem gente que tem que matar cobra. Tem uma língua venenosa, tem uma boca tóxica, tem a peçonha, tem o veneno. Aonde ela está espreita, cuidando da vida dos outros. Está cheio de cobra, de porco, de bode, de urso, de leão, cheio de escorpião, de aranha dentro das igrejas. Mas estão lá, bonitinhas, entregando o seu dinheiro de forma inequivocada, desmerecendo o sacrifício de Jesus como o Cordeiro de Deus, no único altar que teve, que foi o Gólgota, que ficou marcado por toda a história, onde ele foi imolado como Filho de Deus, e o seu sangue nos purificou, mudou toda a nossa história e quebrou toda essa ritualística, essa imposição de conceitos e doutrinas, de obrigações severas e condições humanas e religiosas, para que aparentemente estejamos bem diante dos outros. O verdadeiro altar tem que estar aqui, mas não um altar para destilar sangue nas pessoas, para tirar suas maldades nas pessoas. O verdadeiro altar tem que estar dentro de nós. Paulo disse, se nós julgássemos a nós mesmos, que glória, que maravilha seria. Quando você contém, quando você tem consciência, equilíbrio, domínio próprio, quando você pensa 10 vezes antes de ofender alguém, quando você ama, quando você perdoa, quando você releva, quando você é misericordioso, quando você é compreensivo, então você está fazendo o maior sacrifício que Yeshua e Jesus e Deus, o Pai e o Espírito Santo querem que você faça. Não é entregar o seu dinheiro suado no pé do Edir Macedo, nem fazer sacrifício de aluguel nas contas da Vitória em Cristo para Silas Malafaia, e nem fazer sacrifício para Valdemiro. Esses altares não existem, são altares lixos, são altares que não prestam, que não valem nada, não vão mudar nunca a sua vida. Essa palavra de hoje vem para te libertar do engodo, da cegueira religiosa. O maior sacrifício que todos nós possamos fazer não é sacrificar o nosso dinheiro, o nosso aluguel, nada disso. Nem a comida, o café da manhã dos nossos filhos, a fralda, a roupa, nem o compromisso do aluguel, nem dos seus carnês que você tem para pagar. Não seja burro. O nosso sacrifício é aqui, ó, na língua. Lembra, Jesus disse que contamina o homem, não é o que entra, uma linguagem figurativa no aspecto moral, mas é o que sai, porque o que sai de dentro da alma, do coração do homem. Como está a sua alma? Como está o seu interior? Está bem? Está um Éden, um paraíso? Está bem com Deus? Recebe a luz, a paz? Já está na hora de acabar? Recebe a luz, a paz dentro de si? Está tranquilo? Está tranquilo com o seu vizinho, com a sua vizinha, com o seu cunhado, com a sua cunhada, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, com a sua avó? Está tranquilo com as suas contas? Ou você por dentro realmente está um altar? Um altar que significa lugar de matança. Todos esses abutres que eu me referi, a esses homens religiosos, a essas denominações e religiões, eles são abutres, porque eles são os que vêm todos os dias na sua vida, na sua casa, vêm todos os dias aqui e dentro de você, eles matam você todo dia. Todo dia eles arrancam algo de você. Todo dia eles devoram você. Todo dia eles sugam o teu sangue. Todos os dias. Então como que você está por dentro como um altar? Você está fétido? Você está podre? Como restos mortais dos animais largados lá? E os animais que eram imolados para derramar sangue, para um suposto relaxamento ou perdão dos pecados? Depois de tudo isso feito, depois que eles se embanhavam com o sangue desses animais, conforme um rito de Levítico, Araão, seus filhos e Moisés, que aspergiam o sangue do animal, depois que eles faziam isso, eles comiam
as partes coxa sobre coxa dos animais. Há quanto tempo as pessoas estão devorando os teus sonhos? Há quanto tempo estão devorando o seu querer se aproximar com Deus, com a entidade de luz, com o Espírito Santo, enfim, com a espiritualidade? Quanto tempo você quer sentir Jesus na sua vida? Quanto tempo de religiosidade, de sacrifício lá no altar? Sim ou não? Dá ou desce? Quanto tempo você está fazendo isso? E até hoje a sua depressão não saiu. Até hoje o seu vício não desapareceu. Até hoje você não consegue se entender como gente, o porquê, tantos porquês. Porque você não teve encontro com Jesus. Porque você não sacrificou dentro de você. Eu não digo a sua essência, quem e o que você é. Mas você não sacrificou a maldade, o ódio, a vingança, a inveja, o ciúme, a competitividade, a rebeldia com os pais, a malcriação, o passar a perna nos outros, no colega do trabalho. Eu sempre vou repetir essas coisas. Porque essas coisas são as imundícias dentro de nós que nos tornam um altar imundo, um lugar de matança. Quantas pessoas cujos sonhos estão aqui, mas estão mortos sobre esse altar, dentro de você. Não consegue casar, não consegue ter estabilidade conjugal, não consegue ter estabilidade financeira, não consegue ter estabilidade social, de carinho, de afago com as pessoas, não consegue ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, não consegue ser um bom irmão, não consegue ser um bom colega na rua, não consegue ser um bom colega de trabalho, não consegue ser um bom empregado, um bom encarregado, um bom líder, uma boa professora, um bom médico, um bom engenheiro, um bom arquiteto, não consegue ser um bom dentista, um bom psicólogo, não consegue ser bom em nada, porque vive no breu, num sangue, numa podridão de energia ruim dentro de si. Eu quero que hoje você abra o seu coração, sacrifique dentro de você, diga: não quero mais, não vou fazer mais, não vou agir mais assim, com ninguém. Sacrifique a você mesmo. Se alguém está em Cristo, se alguém nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Você sabe que, olha só, para terminar, para a gente fechar aqui, o Isaías mesmo, ele vai nos dizer assim, Isaías, 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Se Deus pede para nós não nos lembrarmos do ontem, do que se passou, isso não quer dizer, não implica que não devemos cumprir, pagar pela lei se cometemos crimes, não é isso. Mas se Deus pede para nós não nos lembrarmos dos dias maus, sabe, do que passou, porque Ele diz para nós não considerar também as coisas antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Você não percebe que todo dia, quando você acorda, você tem uma oportunidade, uma caneta na mão, um livro, uma página em branco para você reescrever a sua história, a sua vida. Você tem a oportunidade de pedir perdão, você tem a oportunidade de mudar de hábito, de postura, mudar de lugares, mudar de ambientes, mudar de vida, ser uma nova vida, uma nova pessoa, um novo cara, uma nova mina, um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano, uma nova pessoa. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ó, por mais deserta que esteja a sua vida, por mais seca que esteja a sua vida, nunca vai te faltar sede. Sede de carinho, de amparo, nunca vai te faltar amizade, companhia. Ninguém nasceu para ficar só, ninguém nasceu para viver na solidão, ninguém nasceu para viver segregado num deserto, morrer no deserto, queimado pelo sol escaldante.
devorado pelos urubus, pelos abutres e pelos animais predadores e peçonhentos do deserto. Muito menos para ser roubado por beduínos no deserto. Não. Deus está conosco todos os dias. Talvez a sua vida até hoje tenha sido uma vida de vítima. Só tiraram de você. E você está cansado de ser furtado, de ser roubado na cara dura. Você está cansado de ser explorado. Está cheio de beduíno, de telegravata, de batina. Se liga nessa. E versículo 25, vamos terminar aqui. Do Isaías 43. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Desperta a minha memória. Deus está chamando você para um bate-papo. Olha o meu primo Edu lá. Boa noite. A paz de Deus para você. Deus chama você para um bate-papo, para uma conversa íntima com Ele. Mas é em segredo, tá? É só você e Deus. Você não precisa de interlocutor, você não precisa de intermediário, você não precisa, volto a repetir, não precisa de altar, de denominação nenhuma. Você não precisa de altar de mármore, Carrara, de ouro, de cobre, de madeira de lei. Você não precisa de altar de carpete, nem de cimento, nem de bloco. Esse altar é mentiroso. Esse altar é invencionice do ser humano. Tudo o que se tem hoje dentro do ambiente chamado igreja, casa de Deus, foi tudo criado estrategicamente para segurar você lá psicologicamente, para remeter a algo sagrado que nem de longe, a bilhões de quilômetros, se chega ao reino dos céus, como casa de Deus. Lembrando que ontem eu disse, casa de Deus é você, porque Paulo diz assim, que conhece um varão que não sabe se no corpo ou fora do corpo, se no espírito ou fora, mas um varão que foi arrebatado até o terceiro céu. Nas dimensões espirituais, no estado de arrebatamento, ele contemplou o lugar espiritual. E ele diz que não há as coisas que o ouro não viu, que o coração, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não chegaram ao entendimento, por mais culto, sábio, de um homem. Essas são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, descarta. Pode descartar. Confia, não em mim, mas na palavra. Descarta. Catedral da Sé, paróquia, Templo de Salomão, que nunca foi, nunca será, porque não tem nenhum judeu que construiu aquilo. O único que teve já acabou faz tempo, em 582, lá no Templo de Salomão. Não existe, foi derrubado por Nabucodonosor II. E o segundo templo, que é o de Herodes, caiu no ano 70. Então, essas construções físicas não remetem, não guardam nenhuma energia, não tem espírito de luz, não tem espírito de Deus, coisa nenhuma. Aonde Deus está então? Dentro de você. Na sua justiça, no seu caráter, na sua integridade, na sua moral, no seu respeito. Então, Deus, ele diz que ele apaga todos os nossos erros do passado. Isso quer dizer que todo dia a luz nasce, como diz Isaías. Todo dia desponta o sol, mesmo que não haja sol. O clarão do dia está aí para você mudar de vida, para você mudar os seus conceitos, os seus pensamentos, as suas influências, tudo. Todo dia Deus é bondoso para conosco. E ele diz assim, desperta-me a memória, entremos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar. Olha só que barato isso, que legal. Deus nos chama para que nós despertemos o pensamento, a memória, o diálogo, o parlarem, o falarem com Ele. Não é monólogo, é o diálogo com Deus. Isso vai haver uma sincronia em Yeshua, que é Jesus, em Mateus 6, que ele diz, olha, quando vocês se sentirem aflitos, angustiados, desesperados, num beco sem saída, num mato sem cachorro, não vá confessar aos homens, não. Não vá. Entra no seu quarto. Jesus diz, não vá, entra no seu quarto. Não é nem para você ir para a igreja, para a sinagoga, para o templo. O templo expulsou Jesus. O templo odiou Jesus. A sinagoga expulsou Jesus. Os líderes religiosos mataram Jesus, porque ele desbancou o monopólio deles. Então, Jesus diz, entra no teu quarto, quando você quiser falar com o Pai, com Deus, e em secreto, entra no quarto
e em secreto. Ninguém tem que saber. É sigilo, é foro íntimo entre você e seu Pai, entre você e Deus. E Jesus diz que em secreto Ele vai te ouvir. Em secreto Ele vai te responder. Em secreto Ele vai te abençoar. Em secreto Ele vai te dar inspirações. Em secreto Ele vai falar com você, Ele vai mudar a sua vida. Essa mensagem de hoje veio para dizer que você não é dependente de pastor, de bispo, de padre, de homem nenhum. Mas todos querem nos ter nas suas mãos ali, presos, sabe? Você é livre. Nós lemos em Hebreus que Jesus, Ele foi o sacrifício, Ele foi o sumo sacerdote, Ele foi o altar. Não existe altar nenhum no mundo criado pelo homem que possa receber as suas imprecações, intercessões e orações. Esses altares são manipulações, criações humanas, religiosas, para prender você nesses lugares. O maior altar que teve, construído por Deus, foi na Palestina, que é o Monte da Caveira, o Gólgota, onde o corpo de Cristo foi trucidado ali, crucificado na cruz, e o sangue do Cordeiro, como Isaías 53, foi derramado. Ali foi o altar para toda a humanidade. Ali todos os pecados, dores, imundícias, as dores e doenças morais, todas elas Jesus sentiu no seu corpo, na sua carne. E disse, está consumado. Quando ele disse, está consumado, Pai, na tua mão entrega o meu espírito, o véu do templo se rasgou sozinho. Humanamente falando, ninguém conseguiria cortar o véu do templo. O altar do templo se rachou meio e se quebrou. Tudo veio abaixo. Jesus quer dizer para você hoje que agora a palavra altar nós lemos, em hebraico ela significa matança. A palavra matança hebraico quer dizer misbear. Misbear em hebraico, que quer dizer lugar de matança. Em grego também é lugar de sacrifício. E em latim, altare, altos, plataforma elevada. Você vê que no latim, quando foi transliterado por São Jerônimo, já deu uma outra conotação. Lugar alto, lugar plataforma, lugar elevado. Para que eles já pudessem usar do altar, para ficar em cima do altar, e ele do altar manipular a massa de milhões de pessoas. E assim foi na história do catolicismo, na história do protestantismo por Martinho Lutero, John Wycliffe, John Hus, John Wesley e tantos outros, até reverberar os resquícios da religiosidade na igreja evangélica, que são os pentecostais, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Congregação, e os neopentecostais, que agora vêm como Universal, Mundial, Renascer, João Rio Palharim, todos eles, todos. E eu digo sem medo de dizer, não estou atacando nem ofendendo, mas é a pura realidade. São fariseus, abutres, que se apoderam e comem do teu corpo em cima desses altares. Tiram os teus sonhos, tiram tudo que você possa viver, a graça de Deus na sua vida. Então, nós vamos orar agora para que Deus possa mudar a sua vida. E que você venha aprender que você é o verdadeiro altar de Deus. Só um minuto. Está sangrando minha boca. Nossa. Pensei que tinha machucado, mas não. Então, pessoal, mensagem de hoje. Quando você vai dentro dessas denominações, é óbvio que você vai para se conectar com Deus. Mas quando você obedece o chamado, se você não sacrificar no altar o seu dinheiro, você nunca vai ser vitorioso como foi Abraão. É a desculpa, é o chaveco, é o 171 que ele usa direto. Para você ter uma vida como Abraão teve, andar com Deus, comunhão com Deus. Altar, aquele altar, para você ter uma vida abençoada, de
provisões de Deus, uma vida de vitória, você tem que sacrificar aqui dentro. Sacrificar os teus vícios, sacrificar os seus desejos, as suas emoções pecaminosas, vamos dizer assim. Sacrificar tudo que for mal, que você sabe que é ruim, que vai prejudicar o outro. Sacrificar o desejo de roubar, de furtar, de adulterar, de trair. Sacrificar o desejo de odiar, criar contenda, confusão, de ser desobediente ao seu pai, de ser rebelde em casa, de querer derrubar o teu colega no serviço, de querer passar por cima do funcionário, humilhar as pessoas, arrogante. Quando nós... É um esforço danado a gente vencer a nossa carne, a nossa mente, as nossas emoções. Porque tudo isso que eu estou falando já está dentro da composição mística do homem. Já vem conosco. Quer ver? Olha só, já estou acabando, tá? Olha lá. Gálatas capítulo 5. Isso é que nós devemos sacrificar. E quando nós fazemos isso, aí nós conseguimos aquilo, qualquer coisa que venha de Deus para nos abençoar. Quer conseguir as coisas de Deus? Não é dando o seu dinheiro, não é sacrificar o teu salário, o teu pão, o teu leite, a tua comida, o teu aluguel, a tua água, a tua luz, o teu gás, o teu carro, as tuas prestações, os teus sonhos, os teus projetos. Quando fazem isso, eles estão tirando de você a oportunidade de você realizar um sonho, viajar, descansar, uma férias, um resort, ajudar alguém, comprar uma cesta básica, ajudar uma família na comunidade, ajudar um idoso, uma idosa, ajudar uma ONG, ajudar o GRAAC, Crianças para o Câncer, ajudar o Hospital de Barretos, ajudar Médicos Sem Fronteiras, ajudar tantas instituições boas e idôneas que tem por aí. Sabe? Quando eles fazem isso, eles estão devorando os teus projetos e o bem que você pode fazer ao próximo. Olha só. Gálatas 5 e verso 16. Essas são as obras que você deve sacrificar dentro de você. Não é o seu dinheiro. Olha só. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei, a imposição. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando nós sacrificamos, porque é um sacrifício para o homem, quando está na rua, ver uma mulher linda, sensual, ele olhar, a sua atenção, o seu olhar desviar para aquele corpo, para a sensualidade que ela desperta, é um sacrifício. É um sacrifício para o homem não exagerar na bebida alcoólica, é um sacrifício para o homem não passar no farol vermelho, não querer cortar nas vias públicas, sempre querendo ter vantagem, estar na frente um do outro. É um sacrifício o cara não querer puxar o tapete do colega para ser promovido lá na frente, para se aparecer. É um sacrifício para o cara não roubar a ideia do outro, um projeto, para poder ser elogiado e conquistar uma vaga. Tudo é sacrifício, porque estamos no corpo físico.
Somos seres humanos, imbuídos de falhas, deslizes e fraquezas. Mas com Cristo, com a palavra de Deus, com a unção de Deus, com a comunhão dentro de nós, nós vencemos. Porque Deus não dá uma tentação que você não possa vencer. E Tiago diz que Deus não tenta ninguém. E que a nossa tentação é nossa mesma. Não tem nem Deus, nem diabo, nem capeta, nem demônio, nem influência nenhuma. Somos nós mesmos. Resumindo tudo, sintetizando tudo, nós precisamos vencer os nossos diabos, demônios, precisamos vencer as nossas fraquezas, o nosso altar tem que estar limpinho e bonito, não para matar as pessoas, não para tirar das pessoas, não para arrancar das pessoas o sangue delas, a vida delas, mas para sermos um altar para que a glória de Deus se manifeste em nós e essa glória possa aspergir e alcançar tantos quantos forem, com a graça, com a misericórdia, com a caridade, com o amor e com a bondade. Sacrificar o teu salário, diz a Bíblia, Deus não aceita, é sacrifício de idiota, é sacrifício de tolo. Não se compra Deus, não se negocia com Deus, Deus não é um agiota, não se dá nota promissória, nem cheque eletrônico, nem débito. Não se dá nem um centavo para Deus, porque Deus não vê nem a cor do seu dinheiro, se você quer saber. Quer agradar a Deus? Quer estar bem na vida? Não precisa sacrificar em altar, em igreja, em religião nenhuma. Você sacrifica o seu egoísmo. Para terminar agora, isso aqui, eu sempre deixo isso aqui, ó. O Salmo de Davi, espero que você tenha entendido, tá bom? O Salmo de Davi, versículo 40, ele vai dizer assim: bem-aventurado e feliz o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Você está vendo? E no Provérbios 19, a gente vai encontrar Provérbios 19 e verso 17. O filho de Davi, Salomão, diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Olha como Jesus é lindo. E agora, se você olhar aqui, ó, em Mateus 25, Jesus vai nos ensinar assim, ó, 25:31, ele vai dizer assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei Jesus, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse é o maior sacrifício que devemos fazer para alcançar as bênçãos de Deus. Não tem jeito. Você pode criticar, você pode não concordar, você pode descer ali a meter o pau no Chico Xavier, no Espiritismo de Allan Kardec, mas são os que mais praticam a caridade, a bondade às pessoas. São os que mais estão nas ruas ou com as suas obras sociais. Então, ao invés de meter o pau e falar mal, por que você não faz alguma coisa, ao invés de só tirar dinheiro das pessoas? Ao invés de inventar a campanha do Gideão da Conquista, o carnê da Trindade, o carnê do Simeão, não é? O mezuzá, o lenço ungido, a meia ungida, o chapéu ungido, a cueca ungida. Por que você não faz alguma coisa para dar para as pessoas? Jesus diz: é melhor dar do que receber, e não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem e a traça corrói, mas ajunteis no céu. Essas bondades,
atos de misericórdia, essas coisas são tesouros que eles nunca vão ensinar e pregar para você. Ao contrário, eles vão tirar o seu tesouro sempre. E sempre. E todo ano vai ter um ano é o ano de José, o outro é o ano de Isaac, o outro é o ano de Esdras, o outro é o ano de Neemias, o outro é a campanha de Nossa Senhora, o outro é o terço da Virgem Maria, o outro é a capela de não sei o que, o outro é a imagem de Maria vai na frente. Tudo comércio. Nada de Deus, nada espiritual. O outro é as muralhas de Jericó, a fogueira de Israel, o Vale do Sal. Sabe? É um comércio, é uma exploração, é algo podre, nojento. Não tem nada a ver com Deus, esse pessoal. E você está indo lá seguindo eles. Você está dizendo para Jesus, o teu sacrifício para mim não foi nada. Morreu na cruz, problema teu. É isso que você está fazendo com Jesus. Quando você pega o seu dinheiro para dar para o Edir Macedo, para o Valdemiro, ou para a Bispa Sônia, ou para o Hernandes, ou para o João Henrique Palharim, ou para o Papa, seja quem for. O seu dinheiro pode e deve ser dado. Não como uma obrigação, mas como um sentimento espiritual, de caridade, de amor, para aqueles os quais Jesus disse, quando fizestes a um desses meus pequeninos, fizestes a mim. Quer agradar a Deus? Ajude aquela senhora que está na esquina da sua rua, na rua. Ajude aquele senhor que está na rua. Aquela mãe com criança, não interessa se ela está lá. Ajude, faça o bem. Vá, ajude as instituições que lidam com pessoas com vício de cocaína, com crack. Ajude, restaure vidas. Elas são altar. Restaure altar, mas não para matar. Altar para vida, para celebrar, para agradecer a Deus em todos os sentidos e aspectos que você possa entender. O livro de Tiago vai falar para todos nós o seguinte, a religião. E Tiago vai nos dizer assim, no capítulo 1, na epístola de Tiago 1, 25, ele diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é confessar ao Padre, é seguir o catecismo da Igreja Católica, é seguir os crédulos, os dogmas e as doutrinas da Deus e Amor, da Universal, da Assembleia de Deus, da Batista, da Metodista, da Presbiteriana. Essa é a religião pura para com Deus o Pai. Tiago diz que a religião pura para com Deus o Pai, sem mancha, sem falha, sem corrupção, sem interesse, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Agora, se você despreza tudo isso e segue esse pessoal todo aí, então você está incluso aqui. A última leitura de hoje. Eu estou falando há um tempo, mas eu vou encerrar. Você está incluso aqui. Você quer continuar na vida? Quer continuar frequentando um templo ou um lugar que se diz casa de Deus, mas não é, nunca foi? Porque Paulo diz em Atos 17, 24, que o Altíssimo não habita em templos feitos por homem. E Jesus diz em João, capítulo 14, que aquele que ama as suas palavras e as guarda, o Pai e Ele moram dentro dessa pessoa. E que o templo de Deus somos nós. Então, se você quiser continuar seguindo essas pessoas, é um direito seu, mas saiba das consequências futuras depois que você fechar os seus olhos. Portanto, enquanto você está aqui, pratique o bem, pratique a caridade, ame as pessoas, seja educado, seja manso, seja cordial com as pessoas, procure fazer o bem, só isso. Não é santa ceia, não é hóstia, não é pão, não é batismo, não é frequência, não é nada disso. Isso não salva ninguém. É só rito para encher linguiça, criado e inventado pela igreja. Então, Miqueias 3,11 vai ensinar assim, os seus cabeças, chefes, fundadores de religião, os líderes, dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? É isso. Vamos falar com Deus?
Eu espero que você tenha entendido que o verdadeiro altar é você mesmo. São as suas angruras, as suas neuras, as suas paranoias, os seus problemas daqui da sua cabeça, seus pensamentos, suas depressões, seus transtornos, as suas síndromes, os seus medos, pavores, dúvidas, as suas fraquezas. Esse altar precisa ser reparado. E se você acreditar e crer nesta simples oração, Deus vai mudar a sua vida. Portanto, deixe de ser seguidores dos homens e praticante e adorador de um altar que não resolve nada, se não encher o bolso deles. Ok? Vamos amar e abençoar as pessoas. Pai das luzes, Deus de poder, de graça, de glória e de misericórdia. Como o Senhor nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sabei, pois, o que significa misericórdia quero. Assim como o Senhor ali cravado na cruz, eles zombando do Senhor, o Senhor disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Eu peço, clamo, suplico o teu perdão sobre cada um de nós, dos nossos atos passados, atos pensados, falados, olhados, vistos, praticados, Senhor, pelo falar, pelo olhar, pelo ouvir, enfim. Perdoa-nos, purifica-nos, receba-nos na tua presença, guarda-nos com teu amor e com teu carinho. Dai-nos entendimento, sabedoria e luz para termos uma comunhão, para termos um relacionamento íntimo com o Senhor dentro de nossa casa, porque assim estaremos livres de impostos dos homens, dízimos, ofertas, campanhas, mentiras, fábulas, mitologias, folclores. Porque eu sei que o Senhor é muito mais além do que foi escrito nos livros sagrados pelos homens. E piorou quando foi reinterpretado pelos pais da igreja. E a cada dia que passa, temos tido a cada ano um Jesus diferente. Um Jesus capitalista, talvez um Jesus comunista, talvez um Jesus que seja racista, como é o Jesus dos mormons. Senhor, piedade e misericórdia. Eu estendo as minhas preces para as pessoas que estão internadas nas CTIs, nas UTIs, do Hospital das Clínicas, das Santas Casas, de todos os hospitais do mundo e aqueles braços, aquelas extensões de hospitais emergenciais, como tem nos estádios de futebol e em todos os lugares. Que o Senhor entra com providência sobre esses doentes infectados do Covid-19, bem como todas as patologias, câncer, diabetes, hipertensão, lúpus, Jesus, problemas no estômago, problemas no coração, no rim, no intestino, nos ossos, na pele, na epiderme, no sangue, nas cartilagens, nas colunas, nos joelhos, nas cadeiras, no cérebro, nos olhos, nas gengivas, nos dentes, na língua, no esôfago, em todos os lugares do corpo. As pessoas que estão nos gritos, nos ais, nos desesperos, no medo, esteja com elas e que os teus anjos, espíritos de luz, desçam e toquem nessas pessoas, como no Antigo Testamento. Elivat, clamavam Rafar, ou o Senhor Rafael, o Malachak Rafael, o anjo Rafael, que significa cura, saúde. Derrama a tua cura, a tua graça, principalmente nas doenças psicológicas. As pessoas que têm transtornos, ó Deus, as pessoas que têm síndromes, que estão vítimas de drogas potentíssimas, de remédios que só. As pessoas que têm síndrome do pânico, depressões, sejam curadas, libertas, em nome de Jesus Cristo. Aonde houver uma energia ruim, um magnetismo pesado,
pensamentos de suicídio, pensamentos de derrota, de incapacidade, vozes que essa pessoa alimenta dentro dela desde a infância, como um filho ingrato, um filho rebelde, um incapacitado, uma pessoa que não tem inspiração, não tem, ó Deus, autoestima porque for amaldiçoada pelo pai, pela mãe ou pelos parentes. Receba a cura, a libertação, a paz, o amor. Receba a bênção de Deus na sua vida nesse momento. Em nome de Jesus, liberta-nos da cegueira da religião, dos lobos devoradores, liberta-nos dos falsos profetas. Abra-nos os olhos, porque sabemos que podemos ter o Senhor em casa, não como um objeto, mas ter a sua presença, a sua visita todos os dias. Porque o Senhor disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração, eu entrarei, cearei com ele, sairemos e acharemos pastagens. O Senhor vivo em nós é o resumo de todos os seus ensinamentos e palavra. Quando lemos, meditamos, colocamos em prática. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pai amado, estenda a sua mão de cura, abençoe o nosso Brasil, o nosso país. Coloque aquilo que estiver fora do lugar, ajuste, Senhor. Ouve a oração do seu povo, das mulheres, das senhoras, católicas, evangélicas, espíritas, umbandistas, todos aqueles que creem no Senhor e na espiritualidade. Socorre o Brasil, porque estamos à mercê de mercenários em todo o ramo da política e justiça. Piedade e misericórdia. Acolhe o teu povo. Acolhe toda a humanidade. Salve as pessoas enfermas e doentes. Liberte esse mundo. Cura a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos abençoados. Sejam todos curados. Em nome de Jesus. Abençoa o irmão Dorival, aqui em Itaquera, com o seu projeto de ajudar as pessoas de rua. Abençoa, Senhor, a irmã Freira, que é diretora do Hospital Santa Marcelina, com os Anauim, que é os pobres de Deus. Abençoe, ó Deus, o irmão Arsácio Júnior, que é um médium espírita lá de Fortaleza, que distribui toneladas de cesta básica todos os dias. Abençoe a Casa Perseverança da senhora Guiomar, Senhor, que tem acolhido e cuidado e tratado de mais de 60 mil famílias no Agreste, no Nordeste, que passam fome. Abençoe as pastorais da família da Igreja Católica, aonde se faz o bem. Abençoe, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cura o Gilvan do vício do álcool, irmão da Roseli Pontes. Cura o William, filho da Maria Hélia, do vício do álcool. Cura o missionário Wilton Pereira, também do Nordeste, dos seus problemas de coração, da sua mão, do seu braço. Abra-lhes as portas das conquistas que ele tanto precisa. Abençoe e coloque em ordem, em paz, todo o território paulista e brasileiro. Que essa pandemia desapareça, que esse vírus desapareça, em nome de Jesus, o Cristo, é o que eu peço nesta noite, ó Deus. Acolhe, guarda, proteja, abrace e ampare todas as famílias e pais de família, todos os dependentes químicos, aqueles que estão no mundo, nas ruas, na prostituição. Piedade, compaixão e misericórdia. Que a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. Shalom, Adonai, e muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado, meu primo Dugão, o Eduardo, o Wagner, Deus te abençoe, o Felipe, colega meu lá do Sacolão União, que trabalhou junto no Jabaquara. Deus abençoe vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Uma boa noite, fiquem com Deus, fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Compartilha aí essa live, eu creio que ela foi saudável, foi agradável, foi suave, foi espiritual. Tá bom? E depois entra lá no meu YouTube e dá uma olhadinha lá no meu canal. Tchau, gente. Até amanhã que eu tô com fome e vou jantar também agora. E minha mulher tá ali olhando com a cara, tá brava. Ela tá brava, porque ela quer ver um negócio lá de... Do que é? Decora. De decora. Tchau, gente. Shalom a todos, um abraço. Deus abençoe vocês. Até amanhã.